O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos num contexto especial de mês vocacional e Semana da Família. E hoje o Senhor nos concede a graça de refletir sobre um evangelho tão profundo, que fala sobre uma realidade que nos preocupa muito, que é justamente a família, que se forma a partir da decisão de duas pessoas de unirem-se, de caminharem juntos, de construir uma história juntos. Aquilo que Jesus fala no evangelho que acabamos de ouvir é o apelo para colocarmos em prática tudo o que ele já falou anteriormente, porque marido e mulher, esposo e esposa, devem viver aquilo que ele ensinou: amar-se de uma maneira total, única, buscando sempre o bem do outro. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Em tantas outras frases, Jesus foi nos ensinando qual é o desejo que Deus tem no seu coração. Sendo Deus, Jesus nos mostra o que é que Ele espera da humanidade. Antes de qualquer coisa, que nós sejamos bons, que nós vivamos o que Ele ensina. A dureza do coração que Ele fala aos judeus foi pela dureza do vosso coração que Moisés permitiu que vocês dessem uma carta de divórcio. Essa dureza Ele vem para acabar com ela, para abolir, através de uma maneira totalmente diferente de viver. Não mais naquele sistema do olho por olho, dente por dente, não. Mas uma maneira diferente. A mensagem que nós escutamos hoje serve para que nós façamos uma reflexão boa sobre tantos aspectos da nossa vida.
Jesus mostra que o compromisso entre um homem e uma mulher não é algo que pode ser anulado. E hoje, quantas vezes nós nos deparamos com essa realidade? Pessoas que casaram e depois de pouco tempo querem desfazer o casamento e vão procurar a igreja porque ouviram dizer que a igreja faz divórcio. Negativo. Em alguns casos foram reconhecidos que aqueles casamentos nunca existiram. É aquilo que o Evangelho fala. União ilegítima, quando existia um impedimento, alguma coisa. Então se reconhece, mas não se anula. Não é anulado nunca. Não é anulado por quê? Porque é a expressão da liberdade de duas pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, ou deveriam saber. Porque quando a gente assume um compromisso, a gente sabe muito bem até que ponto a gente é capaz de manter. Essa cultura que nós vivemos hoje, esse mundo maluco, essa sociedade doida, faz com que tudo se torne relativo. O Evangelho não. O Evangelho é um ensinamento único, é uma verdade imutável. E é por isso que nós nos amparamos nele. Quantas pessoas que abandonaram a igreja porque se deram conta que viver o Evangelho é difícil? É por isso que surgem aí vários tipos de seitas para poder atender o gosto do freguês. Porque a pessoa se engana que está servindo a Deus quando está fazendo só a própria vontade. Porque o Evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós renúncia. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele próprio fala que não veio para fazer a vontade dele. Se ele, que é mestre e senhor, não veio para fazer a sua vontade, imagina então nós que somos seus seguidores. Da onde que nós tiramos essa ilusão de que nós vamos fazer a nossa vontade? Por quê? Porque nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós e para os outros que estão conosco. A vida de marido e mulher, vocês que são casados e estão aqui na igreja podem dizer melhor do que eu, é uma constante renúncia. A vida do sacerdote, a vida do religioso, da religiosa é uma constante renúncia. E nós renunciamos sempre pelo bem do outro. Porque se nós mantivermos a nossa postura rígida, dura, intransigente, nós não conseguimos fazer nada. A palavra de Deus hoje vai no mais profundo do nosso ser para nos trazer para a realidade e dizer: ô cristão, vive aquilo que o teu Senhor te ensina. A base de tudo é ser cristão. Se não existir um bom cristão, nada se constrói. Nós precisamos ter essa consciência em nós. Estava aqui pensando na festa de hoje, que os acólitos, coroinhas prepararam para que nós celebrássemos em honra a São Tarcísio. E um dos ensinamentos que nós recebemos dos mártires de São Tarcísio também é o ensinamento da obediência. Uma obediência que é renúncia, porque renuncia à própria vontade. Tarcísio leva a Eucaristia para os cristãos que estão prisioneiros, que foram presos. E ele leva com coragem, obediente ao Papa. E no caminho a gente sabe bem a história, que outros meninos querendo brincar com ele, e ele não dando bola porque estava levando a Santíssima Eucaristia, o atacaram, o apedrejaram, o deixaram quase morto, mas ele em momento algum largou o bem mais precioso que ele levava com ele, que era a Santíssima Eucaristia, segura no peito. E só abriu as mãos para entregar a Eucaristia quando chegou diante daquele a quem ele tinha prometido obediência. O amor a Deus nos leva a fazer renúncias muito grandes. Hoje, que é o penúltimo dia da Semana da Família, para quem está fazendo aquela novena, aquela programação que foi preparada no livrinho para isso aí, meditou ao longo desses dias sobre o quanto é necessário vivermos com Deus. A família hoje precisa de Deus mais do que nunca, meus irmãos e minhas irmãs.
Toda a crise da sociedade que nós hoje nos deparamos com ela, se dá pela ausência de Deus dentro das casas, dentro das famílias, que já se manifesta de maneira muito clara e visível. É difícil nós entrarmos hoje numa casa e encontrarmos um sinal religioso, um crucifixo, um quadro, uma estátua de Nossa Senhora. As pessoas começaram a ter vergonha daquilo que deveria ser motivo de orgulho para nós. Quantas pessoas que escondem a própria identidade de católicos para não se comprometerem. Nós precisamos recuperar essa coragem, por mais difícil que seja, porque hoje também nós passamos por perseguições não fáceis. Basta você observar quando chega num lugar, quantas vezes como padre eu já experimentei isso, da gente chegar num lugar identificado como padre e ser tratado com uma certa discriminação. Quantas vezes as irmãs que levam um sinal visível no hábito religioso também são tratadas com alguma discriminação. Por quê? Porque testemunham algo diferente, uma fé forte e exigente, que é a fé católica, que exige muito e precisa ser forte para continuar nela, porque os fracos vão pulando e vão inventando religião ao gosto de mercado, para poder fazer de conta, como falei ainda agora, que estão servindo a Deus quando estão servindo a si mesmos, a seus interesses, a suas vontades. Que essa palavra hoje entre no nosso coração e que nós tenhamos cada vez mais consciência daquilo que nós somos e não nos envergonhemos de testemunhar Jesus Cristo, mas tenhamos a coragem de mostrar a todo momento o quanto é bonito participar dessa fé, viver nessa unidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.